Bem-vindos ao Lomorph. Vocês já ouviram falar de uma língua que tem acentos muito doidos no W, como essa, dur? Ou numa língua que tem fenômenos muito estranhos chamado mutação? Ou numa língua céltica, que é falada num país pequeno, mas que também é falada na América do Sul? Vamos hoje falar sobre o galês, Cymraeg, e hoje nós vamos trio siarad Cymraeg. O galês é uma língua que é falada no país de Gales, obviamente, e até, adivinha onde? Na Argentina, por causa de colonização, enfim. E é a única das línguas célticas que não é classificada como uma língua que corre risco de extinção. E, obviamente, é uma língua indo-europeia. Todas as línguas célticas são línguas indo-europeias, que são línguas que vêm do proto-indo-europeu, assim como o português, assim como o inglês, e as línguas, grande parte das línguas da Europa e da Índia, e todas as áreas por onde os indo-europeus passaram, mas tem vídeo sobre. Uma palavra que é cognata, por exemplo, como uma palavra nossa, é em galês nos, que significa noite, vem da mesma origem de noite. E as línguas indo-europeias surgiram há muito tempo e elas se espalharam. E pela região onde hoje é a França, até a região da Espanha, Portugal, se falavam línguas celtas. Até que os celtas foram para a Grã-Bretanha e lá também se desenvolveram outras línguas celtas. E essas línguas célticas são divididas em dois grupos. Tem um que tem o irlandês, o gaélico escocês e o manês. E tem as britônicas, que são as línguas como o bretão, que é falado naquele chifrinho da França, o córnico, que é falado naquele chifrinho do Reino Unido, na Cornualha, e, obviamente, no país de Gales, onde se fala o galês, e é a mais falada de todas elas. E o galês, hoje em dia, é um galês coloquial, que é falado, que tem suas próprias regras, então existe um galês literário. Ele é uma forma mais antiga, mais literária do galês, mas eu não vou falar dela nesse vídeo, vou falar do galês coloquial normal. Mas saibam que, claro, existe, apesar do país de Gales ser pequeno, existe variedade. E entre os vários dialetos nós dividimos em dois grandes grupos, os dialetos do sul e os dialetos do norte. Bom, então vamos ver a escrita junto com um pouco da fonologia da língua, porque nessa língua dá. Então nós temos A, B, o C sempre representa o som K, 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 Ku, o C com H é Ra, D, The, como em inglês then, E, o F representa o som V, dois Fs representam o som F, G, sempre G, 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 Goku, e Z que é Ng, como no inglês no final da palavra doing, H tem som de H, o I, E, como em fish, o J, J, o L, L, dois Ls é L, L, é uma lateral fricativa. Depois M, N, O, P, também F, R, e esse R tem uma versão surda, R, S, T, Th, como em inglês thorn, o U representa o som I ou I no norte, o W, U, o Y, E, I, I em alguns contextos. Essas letras aqui são as letras consideradas do alfabeto, mas nós temos outros dígrafos que acontecem que representam outros sons que acontecem por causa das mutações, que eu vou explicar mais pra frente. Então, esse som H, que é um M surdo, N, que é um N surdo, e H, que é um surdo. Denso! E nós temos o crítico, por exemplo, do circunflexo, que deixa a vogal longa, porque o galês faz esse contraste de vogais curtas e longas, apesar de que nem sempre as longas estão mostradas. Então, nós temos tan e tan, que significam coisas diferentes. Dur, que é água. Outra coisa importante é que no galês a tonicidade é praticamente sempre na penúltima sílaba, são sempre paroxítonas. Mas apesar de ser guisgo, nós temos também a tonalidade. E a segunda é sempre mais aguda do que a primeira, então é guisgo, então o galês é falado meio cantado nesse sentido. Denso! E daí nós temos as mutações. As mutações acontecem em todas as línguas célticas, mas ela é um pouco diferente em cada uma delas. Então aqui a gente vai ver a do galês. Nós temos 3 tipos de mutação, que afetam esses sons aqui. As palavras que não começam com esses sons não são afetadas por mutação.
E elas podem ser desencadeadas por várias coisas. Primeiro, nós temos a mutação suave. A mutação suave é uma lenição, basicamente. Ela deixa a consoante mais fraca. Então, as surdas viram sonoras, as sonoras viram fricativas, etc. Então, P, B, T vira D, K vira G, B vira V, D vira Z, o G desaparece, L vira L e o R vira R. Não afeta o M e o N. Depois nós temos a mutação aspirada, que basicamente aspira a consoante original. Então, P vira F, T vira Th e K vira R. E tem duas coisas que acontecem informalmente, mas normalmente não são marcadas na escrita, que o M para alguns falantes pode virar P e o N vira H. E por fim, nós temos a mutação nasal, que deixa o som mais nasal, e mantendo o ponto de articulação. Então, P, que é uma bilabial surda, continua uma bilabial surda, só que nasal. Mesma coisa com T, N e o K, H. Mesmo ponto de articulação, mesmo tudo, só deixa nasal. E o B vira P, D, N e o G, N. É bem lógico, se você conhece o alfabeto fonético internacional e fonética, mas tem vídeo sobre isso, você vai saber de tudo se não souber. E depois nós temos essas aqui que também não são afetadas pela mutação nasal. Bom, vamos ver alguns exemplos dessa mutação. A mutação suave pode ser desencadeada pelo artigo definido em nomes femininos no singular. Então, draig, que é dragão. Se eu falar o dragão, ou no caso, em galês, a dragoa, vira draig. Nota que isso vira um the, porque houve a suavização desse the. E aqui tem um exemplo do plural, e no plural isso não acontece. E esse tipo específico aqui com o artigo não afeta as que tem sl e r. Então essa é a mutação suave. Agora aqui nós temos a palavra kath, que é gato, e a palavra kefel, que é cavalo. Mas quando eu coloco a conjunção a, que significa i, então esse aqui é o gato e o cavalo, ela ativa a mutação aspirada, transformando kefel em hefel. E essa é a mutação aspirada. E aqui nesse exemplo, a gente tem o nome do país de Gales em galês, que é Cymru. E se eu quiser falar no país de Gales, com a preposição in, eu falo in Imri. É muito difícil fazer esse som. Denso. Mas essa é a ideia. Então isso daqui é a mutação nasal. E a ordem do galês é VSO. Significa que você coloca primeiro o verbo, depois o sujeito e depois o objeto. É uma coisa bem diferente do inglês e até do português. E o que separa o sujeito do objeto normalmente é uma mutação suave que acontece com o objeto. E essa língua, apesar de ser aparentada da nossa, ela é muito diferente. Tem muitas coisas muito interessantes e dava mais vídeos sobre o galês. E se você quiser saber mais sobre ele, comenta aí embaixo. Agora, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais e se inscreve no canal e ativa esse sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer dúvida. E como sempre,